dia a todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o livro Iniciação Espírita e nós estamos na parte desse livro que tem como título Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E nós estamos no capítulo 8 e o tema de hoje é do local, né? Ele vem falar sobre as comunicações, como são, o que os espíritos desejam, o que os espíritos esperam da gente, como precisa ser, então, uma reunião. Ele vem nos dizer aqui, né, que não existe lugares especiais, não existe lugares misteriosos, lugares específicos, né, para que seja feita ali a reunião. Então, não precisa ser no alto da montanha mais alta, que tenha que ter 10 árvores em volta, não existe nada disso. Então, a espiritualidade não espera que a gente haja dessa maneira. Então, que o local, ele não vai ter uma grande relevância, como ele sempre fala, né? A gente precisa ver quando aqueles espíritos que exigem que seja daquele local, que exija daquela forma, que tenha tais e tais objetos. Quando o espírito é muito apegado à matéria, a gente tem que, desconfiar, a gente não precisa nada disso. Então, o que ele fala que vai muito o quê? O coração puro, o pensamento, a intenção daquela reunião que vai influenciar diretamente naquela reunião. Então, toda vez que a espiritualidade superior, aqueles espíritos que vêm para nos auxiliar, são evocados para uma ação benéfica, né, de benevolência, que as pessoas estão fazendo isso para auxílio do comunitário, que não é para um benefício próprio, não é com fins lucrativos, a espiritualidade vai vir de bom grado. Então ele sempre ressalta aqui o pensamento, né, para a gente orar, vigiar ali os nossos pensamentos, né? Então ele sempre está lembrando disso, que o pensamento, né? Então ele usa até uma frase que eu até grifei aqui. Dissemos e não é demais repeti-lo. Para os espíritos superiores, o pensamento é tudo, a forma é nada. Então não precisa ter a cadeira mais cara, a mesa mais cara, a casa mais cara, não há nada disso. A espiritualidade não se importa. Nós que somos materialistas, que somos apegados às coisas materiais, né? Ele cita aqui, como o local não importa, a gente não precisa ficar mudando, fazendo grandes modificações, fazendo grandes melhorias, né? Colocar decorações, porque se não tiver tal coisa naquele canto, não, a espiritualidade não precisa disso, né? Então ele cita aqui o que estiver naquele ambiente, que vai lembrar, né? Intensificar os pensamentos das pessoas, vai auxiliar as pessoas a ter uma mentalização, um pensamento, uma vibração positiva é útil, mas não é que é necessário ter XYZ de objetos para aquela reunião, senão a reunião não acontece. A espiritualidade superior, lembrando mais uma vez, ela não é apegada à matéria, né? Então, quando a gente vê esse tipo de espírito, né? A gente tem que desconfiar, né? Então, a gente precisa sempre lembrar dessas situações, né? Sempre lembrar das pessoas que estão ali, do pensamento, né, que estão nesse local. Então, sempre a gente precisa ter uma assiduidade de frequentar as reuniões. Então, se a gente participa daquela reunião, então ter assiduidade, né, comprometimento, é como se a gente estivesse no nosso trabalho. A gente não tem que ter responsabilidade no nosso trabalho, com hora para entrar, né, o dia de você ir, porque a espiritualidade toda superior, ela se programa para isso também. Então, nas reuniões, a gente sempre vai lembrar, em todo local existem espíritos desencarnados. Então, ali naquela reunião vão espíritos também desencarnados para aprender, para auxiliar no trabalho. Então, eles também têm os seus compromissos no plano espiritual. Então, eles vêm para a reunião da mesma maneira. E aí, ele vem falar que algumas pessoas, né, dizem ser contra de não fazer durante uma reunião
evocar determinado espírito, porque fala, se a gente evocar determinado espírito, pode ser que o outro espírito que está ali se passe por ele não esteja. E ele vem citar que quando a reunião ela tem os fins todos de benevolência, de bem ao próximo, né, de pensamentos positivos, aqueles espíritos que vão ser evocados, eles já estão ali no nosso meio. E ele vem cita como exemplo, né, numa assembleia, se você não passa a palavra para outra pessoa, né, vira bagunça, ninguém se comunica ali, não tem ordem, então passa-se a palavra. E se aquele espírito que é familiar, que foi evocado, não pôde estar ali presente, vai estar outro, ou a espiritualidade que está ali ajudando, vai em busca desse espírito para que ele possa ali. E a gente tem que lembrar que o tempo deles é totalmente diferente do nosso, né? Então, ele vem, ele se comunica e já começa a falar que ele está ali presente, né? E ele vem citar que muitas vezes espíritos familiares que estão participando sempre da nossa reunião, ele às vezes vai através ali de um médium se comunicar, falar, se ele tem a necessidade, ele vai se apresentar, né? Então, sempre não é que quando você está numa reunião, né, uma reunião que é totalmente instruída para o bem, né, que é totalmente amparada, com pessoas com o mesmo propósito, não possa vir espíritos inferiores. Sim, eles possam vir para se comunicar, para dizer alguma coisa, para poder ensinar. Mas que quando tem as reuniões, né, que não são frívolas, dificilmente vai ter espíritos ali zombeteiros querendo, né? Então, o pensamento sempre vai influenciar. E ele sempre fala, quando a gente vai citar para a evocação de algum espírito, né? Ele usa os termos assim: eu rogo a Deus Todo-Poderoso que permita que o espírito dê, e aí fala o nome, comunicar-se conosco. Ou, em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao espírito que venha se comunicar conosco. Para que, então, a gente sempre tenha evocação de Deus, né? Para querer significar que é uma coisa séria e não é uma coisa leviana. Então, ele, quando é evocado um espírito, ele fala que é necessário que se faça isso para que mostre a característica daquela reunião, né? Então, sempre, né, a gente vê que a gente não precisa se apegar às coisas materiais para que aquela reunião aconteça. Claro que nós temos que ter uma regularidade de local, de horário e de frequentadores, não que às vezes a gente não possa, às vezes, né, por força maior, faltar na reunião. Mas a espiritualidade, ela também tem os seus compromissos e ela preza por essa regularidade, para as pessoas que conseguem cumprir esse objetivo, né? Então, de estar ali dessa maneira, que respeite dessa forma, para que tenha uma reunião séria, né? Não vamos ali na esquina fazer uma reunião mediúnica, 3 horas da tarde, no sábado, que tá tudo certo. Não é isso, tá, pessoal? A gente precisa sempre lembrar de todos os ensinamentos. Mas isso não quer dizer, então, que tipo assim, fala que a gente não pode ver o espírito que exige as coisas, né? Não, a espiritualidade não é que ela exige, ela instrui a melhor maneira para que as coisas aconteçam. Ela não instrui para que a gente tenha apego aos objetos, né? Espero que tenha ficado bem claro sobre esse tema de hoje. Espero encontrar vocês todos no nosso próximo vídeo. Mais uma vez, um ótimo e abençoado domingo a todos, uma ótima e abençoada semana e